E aí, família, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui no Waycast número 5. Aproveita para poder ir lá dar uma olhada nos outros, se você não viu. Muito importante. Eu tô aqui, Eduardo, para vocês. E... Fala, família. Gabriel na voz. É muito bom, né? Estar mais uma vez aqui. É isso, mano. E agora que, de vez, agora engrenou. Agora o homem tá em casa. Tô mais à vontade. Agora É isso, sim, mano. é um prazer imenso estar aqui novamente. E a gente tá com ele, né, mano? O homem. Uma máquina. Ah, ele é diferenciado. Ele que coordena os líderes jovens de 1/4 do Rio de Janeiro. 1/4, não acredito. 1/4 do Rio de Janeiro. Tem noção disso? O cara é diferenciado, Pra mano. ter noção, ele tem um grupo. Eu tava com a atualização errada. Na minha mente tinha mais de 500. Só que ele me passou hoje a atualização certa. Tem mais de 1.000 pastores e líderes de jovem. 1.000? Tu tem essa influência toda? Eu não tenho essa influência, não. Porque o Não é cara à toa tem. que ele tá sendo entrevistado e eu não. Porque o cara tem, mano. Tá aqui, Jeff Nobre, ele tá sem. Depois dessa, pode me arrebatar, vem cá. Tá, que já dei minha moral lá. Mas, ó, galera, tem 1.000 lá, mas eles não estão, tá bom? Mas Não, que isso. Não, olha só, cara. Deixou a gente Olha agora só. aqui. Não, a gente vai se inscrever. brincadeira, com eles certeza. são obreiros leais. Tá? Acabando com a gente. Acabou, mano. Já era. A gente fez uma Ah, apresentação, tudo bem, viu? mano. Tudo bem. Mas, Eu entendo. fala pra gente, Jeff. Hoje a gente tá com o Jeff, galera. Exatamente pra ele, a gente teve o Influence Day aqui na nossa igreja, onde a gente falou sobre como ser uma igreja influente e relevante nas redes, né, Jeff? E... Inclusive, você falou disso, Pode falar. ficou salvo, tá? A live lá no Instagram do The Way, @TheWay. Vão lá, sigam que foi incrível o que Deus fez nessa manhã. Você falou aqui. agora, até me lembrou. Antes da gente começar o assunto, né? O Jeff já deu esse toque aqui pra gente. É a gente vai verdade. fazer. Cara, pelo amor de Deus. Você vai Fala ser pra eles. abençoado. Você Fala vai pra ser eles, abençoado. fala pra Já eles. clica aí, ó. Curte, Curte, compartilha, comenta. comenta. Aquele negocinho que faz assim, ó. que tem que ativar, Qual- Jeff? é Você o que quê? mais O quê? experiente. Tipo o sininho. Ativa o sininho, pelo pra amor receber de o quê? Deus. Pra receber o quê? Todas as notificações. Por quê, cara? E o Waycast, né? A gente tá fazendo uma transição. A gente Exatamente. tá aí na página da igreja, né? Mas a gente vai ter a página do próprio podcast. Então, a gente já conta com a sua inscrição Fiquem lá. atentos que olha. Mas vamos lá. Vamos Vamos, sem vamos mais que o foco delongas. aqui é o foco homem. é outro. A gente está aqui na igreja, eu te expliquei, né? Que a gente está falando sobre exercer a vocação nas esferas da sociedade, né? Família, religião. E hoje você veio para cá pra gente, né? Para ajudar nessa construção com relação às mídias, mano. Sim, sim. Mas antes de falar sobre isso, eu quero saber quem é o Jeff. Que é o que todo mundo quer saber. É, muito bom. É um prazer estar aqui, cara. E desculpa a brincadeira, porque vocês são tops. Mas eu tô em casa, né, gente? Então, a gente Mano, tá é tipo tranquilo. aqueles papos de amigo de muito tempo, não tem? Que chega assim, fica jogando a piada. Mas, enfim. Meu nome é Jefferson Nobre. Eu tenho 35 anos, vou fazer 36, quero presente, tá? E sou casado com a mulher mais linda do mundo, a Rosane Paraíso, que é... Realmente o nome dela é Paraíso e ela é um paraíso. Que isso, Tandã, tá cara. ligado? Que isso, cara. O senhor fez tudo certinho. Vai anotando a fala. aula aí, tá? Hoje tem aulas de como Vai ser um cara anotando a feio aula. conquistar a varoa. Mas assim, hoje eu pastorei a juventude na Restaurações. Restaurações é uma igreja que tem influência global. A gente tem 140 igrejas na Índia, Tel Aviv. A gente tem uma igreja também numa área perseguida, esqueci o nome, fugiu, depois eu vou lembrar. Estados Unidos, Guatemala, América Central. Então a Restaurações Não é relevante, não. ela tem uma presença muito legal em missão
no mundo todo, né? México também e Jordânia. A gente tem uma igreja na Jordânia também. O nome do teu apóstolo que eu esqueci? O nome do meu apóstolo é Gustavo Melo, um homem de Deus. Eu sou pastoreado pelo pastor Ivelto Andrade, que é o pastor aqui no Brasil, que é o meu mentor. É um homem de Deus que, inclusive, ele falou assim, ó, já que você vai dar um rolê, manda um abraço pra galera lá, tá? Show. E manda um abraço lá da Manda igreja. outro pra ele, pastor. Muito obrigado. Receba um tá? abraço dos metodistas aqui, hein? E ele, inclusive, é metodista. Você falou. Metodista? É. Raiz metodista? É, ele já tem tá tudo em casa. Tá no coraçãozinho. Tudo em casa. É muito top. Top, mano. E dentro disso, Jeff, fala pra gente a sua experiência com relação à juventude. Como é que é essa questão? Tipo, hoje você é pastor de jovens, mas você não acordou pastor de jovens, né? É, muito legal. Ninguém acredita quando eu conto, mano. Ninguém acredita mesmo. Eu até fico olhando assim, eu falo, meu Deus do céu, acho que eu sou mentiroso e menti para mim mesmo e contei uma história que eu tô acreditando. Meu Ministério de Juventude, ele começou há 14 anos atrás, quando eu ajudava o meu líder de juventude, Sim. Sendo que, infelizmente, ele acabou se desviando e ele entrando pro caminho da perversão. Sério, mano? Mano, magoou. Essa aí eu não sabia, não. Ninguém acredita quando eu conto, e na época era um tabu muito grande do que é hoje, que na verdade pra gente ainda é um pouquinho um assunto muito complexo, né? Sim. Mas ele acabou se desviando e tomando esse caminho, e a juventude ficou largada. E na minha mente, na época, líder de juventude era poder fazer evento. Então eu pensei assim... Tinha muito essa cultura, né? Tinha. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com ele, a galera tá parada. Precisa ter congresso esse ano. Exatamente, eu pensei isso, tem que ter conferência, tem que ter o congresso esse ano. Aí eu reuni todo mundo para orar, eu falei, gente, a gente vai fazer o congresso, vou levar a proposta para o pastor, vamos se unir, e deu certo, e a partir dali eu entrei nessa vida. Desde lá, 15 anos já. E aí, 15 anos recebendo palavra de Deus de algo que hoje está acontecendo, sabe? Incrível. Então, por exemplo, eu estou com 35, vou fazer 36 em outubro, mas eu estou nisso, vamos fazer continha de mão aqui, uns 20, 21 mais ou menos, assim, acho que 20, porque foi para 19, 20 mais ou menos. Por aí. Então, eu comecei no Ministério de Juventude muito cedo. É aquele negócio, né? Tipo assim, as pessoas olham o de hoje e pensam que tu nasceu hoje. Tô quebrando pedra há um tempão. Essa é uma parada que é bom a gente abordar, porque tipo, o pessoal acha que hoje em dia, ainda mais na nossa geração, acha que o sucesso é do dia pra noite, pô. Acho que as pessoas começam a ter êxito nas coisas do dia pra noite, tipo, sem esforço, sem uma construção, sem... Tipo, o cara, sem uma o Jeff base. tá aqui há 15 anos, velho, nessa luta. E fala a mesma coisa há 15 anos, né? Não é um negócio que o que eu tô falando hoje na internet é a mesma coisa que eu falava no offline. Você não vai no hype, né? Algo que Deus te deu, né? Você não vai no hype. Não vai. É isso aí. Mas sim, para você hoje, né? Você acabou falando aqui hoje cedo, você falou sobre como Deus ele tem te levado para as mídias sociais, as redes sociais, e como principalmente, apesar de você ser um pastor da igreja local, como Deus ele também tem te usado para pastorear nas redes sociais. Como isso aí tem sido para você? Como começou esse start na sua vida, que você olhou e falou, eu preciso ir para as redes sociais e cumprir com êxito, né, a minha vocação lá. Como é que foi isso aí para você? Então, eu não era pessoa de rede social. Na verdade, eu sempre achei isso um pouquinho distante de mim. Nossa, a gente já está se identificando. Só que eu tenho 20, vai ser de 35. O bom é que tu pode começar agora e chegar... É verdade. Então, o lance todo foi o seguinte, eu via... Foi na época dos youtubers cristãos e dos não cristãos, né? Tipo, foi na época que o Felipe Neto estava começando, batendo para os primeiros 500 mil, 600, 1 milhão, na verdade, né? De inscritos no canal. Aquela menina que é influenciadora cristã, acho que é Fabiola, meu Deus. Fugiu. Desculpa, gente, depois eu lembro. E aí, os influencers... Jesus Cop estava vindo também e tal. Jesus Cop, se eu não me engano, ele entrou em 2011 para 2013, um negócio assim. Ele foi pioneiro, né? Ele encontrou mato no local e capinou mesmo. Ele foi pioneiro. Foi de verdade. Só que eu sempre fui negligente a esse ponto da internet, ao ponto de entender que assim, isso não é tão relevante como eu acho que é. Isso aí a galera está fazendo um conteúdozinho. Pá. Foi aí que em 2018, 2019, eu enxerguei a necessidade. Por quê? Porque meus jovens estavam sendo influenciados por outros youtubers. Então, eu chegava para falar com eles e eles falavam dos youtubers, tanto cristãos como não cristãos. E isso me mexeu comigo. Por quê? Porque eu não tinha mais influência do meu jovem.
Eu não tinha mais a relevância nos olhos dos meus jovens. Foi aí que eu falei, eu tenho que achar o caminho da influência. Eu comecei a estudar sobre influência, eu já tinha uma facilidade de me comunicar e eu fui para a rede social. Só que eu não esperava também dar uma levantada na rede social. E aí eu não contei no culto o meu start, né? Como que foi o fogo, né? Eu contei assim, no geral. Eu estava lanchando, né? Crente lancha, tu sabe disso, né? Aquele hambúrguer, né? Clássico. Meu Deus. Escuta. Aí eu tô lá na lanchonete, eu conhecia o filho do dono, e o filho do dono estava na lanchonete lá, né? Estava me atendendo. Ele falou, sentou comigo, ele, ei, Jeff, como é que tá? Como é que tá o culto lá? Eu falei, tá maneirão, pá. Aí ele, pô, por que tu não grava uns vídeos pra internet falando sobre masturbação? Eu falei, que isso, varão? Varão masturbador. Varão que pratica, varão da mão leve. Aí ele falou, não, Jeff, é sério, porque isso é um pecado meu, cara. Caraca, mano. Eu quero... Pô, legal que ele abriu o coração Sim, assim, cara. ele abriu e falou, cara, eu não sei como sair. Ele era da tua igreja? Não. Mas ele enxergou em você uma referência. Porque eu sempre consegui me conectar com jovens. Eu acredito que o meu chamado para a juventude, ele vai além da minha idade. Em algum momento, por exemplo, se eu deixar de ser pastor de jovens de uma igreja local, eu vou estar ligado a algum trabalho de juventude. Eu vou virar o Luiz Giglio brasileiro. Sim. Entendeu? Da Passion. Então, pelo menos eu acho, né? Porque a única referência de mais velho que com juventude que eu conheço é ele. Mas aí eu fiz. Aí eu gravei um vídeo no YouTube, né? Que nem eu comentei lá no culto. Aí, quando eu conversei com ele, eu gravei um vídeo sobre masturbação. Mano, um vídeo horrível. Pior vídeo do mundo. Mas bateu 10 mil visualizações. Caraca. Aí, nisso, as pessoas começaram a me seguir. Caraca. Aí eu comecei a colocar no Instagram. E era um assunto tabu, né? Era tabu na época. Era muito tabu, porque ninguém falava. Poucas igrejas falavam e as que tinham jovens em si não gostava de comentar porque achava que isso ia aguçar o desejo neles. Qual é o nome desse jovem que falou isso, o cara da lanchonete? Então, cara, acho que tu não conhece não, mas você quer que eu arrisque falar o nome dele? É. Não queria não, cara, que eu esqueci o nome dele. Enfim, você que lançou o Jeff aí, ó. Cara, Deus te usou, mano. Fugiu, tá? Que Deus te abençoe, meu amigo. Tá bom, vou te chamar O varão sem nome. Que isso, varão O homem sem nome. Vou te chamar de irmão X. Não, mas sério, isso aí foi... Essa experiência tu não falou. Cara, não, mas... incrível isso, cara. Aí as páginas de meme na internet que me divulgaram. Aí nisso eu dei um boom. Aí foi pra 5, 6, aí fui crescendo. Aí hoje eu tô aí, né, cara? Estamos aí pra somar. E aí eu entendi que existe uma deficiência, né, Sim, na juventude em relação ao conteúdo, e é o que o Gabriel falou lá no público, o pastor Gabriel falou lá no público. Que é o seguinte, isso. eu tô logo promovendo, pai. já promoveu o pastor, já. isso. Isso aí, mano. Já, Então, já aceita já desde cedo. Então, mano, o que acontece? Eu comecei a colocar conteúdo bom mediante tanto conteúdo ruim que tinha. E aí a galera foi colando, porque é o seguinte, no ser humano existe o senso moral. Então, o ser humano, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Então, quando tem uma coisa ruim, muitas das vezes eles sabem que é ruim, mas eles vão dar atenção. Sim. E a coisa ruim acaba ganhando influência quando ela é muito repetida na vida do jovem. Por exemplo, o funk. Por que o funk tem espaço? Porque o funk repete a mesma coisa sempre na mesma frequência de batida e domina, isso agarra aqui na mente. A ponto de que não era uma cultura nossa e acabou sendo, né? Exatamente. Então, o senso moral vai falar o seguinte, peraí, existe um conteúdo bom e um conteúdo ruim. Então, eu posso focar no conteúdo bom. Então, o jovem ele vai ver um conteúdo bom, ele vai se alimentar, ele vai criar raiz em cima disso. Então, aconteceu isso comigo. Eu entrei num momento em que a galera precisava ouvir uma coisa boa e direcionada nessa área. E foi top. Depois eu falei de relacionamento, aí bombei mais um pouquinho, aí daqui a pouco eu entendi que o líder de juventude precisava de ajuda. E hoje eu foco nisso. É até mesmo a importância de nós, como igreja, a gente estar atento, porque, assim, princípio bíblico, a gente não abre mão de maneira nenhuma. Mas a forma como a gente vai estabelecer esses princípios bíblicos e levar, cara, a forma muda. Exato. E se a igreja ela ficar para trás, já era, a gente vai perder. Porque Satanás é astuto, cara. Ele é inteligente na forma de conseguir tragar. Então a gente tem que acompanhar e pedir realmente sabedoria de Deus para a gente conseguir alcançar de acordo com os meios, porque isso aí vai variando de geração em geração, né? Você vê pandemia. Pandemia, eu não sei você, mas lá na igreja a galera não gostava de nada online. A gente teve que se adequar. Aqui também. Aqui foi a mesma coisa. E os jovens estavam tudo à mercê, a gente teve que fazer célula online.
Então, a maneira como você ensina, né, ela pode mudar, como você falou, mas o princípio não. Só que a gente tem que começar a entender as tendências, porque a gente está falando de comunicação. Sim. E quando a gente fala de comunicação, a gente mexe em algo que o ser humano ele gosta, conforto. Por exemplo, hoje você não precisa escrever uma carta e botar num pombinho, no pezinho do pombo, ver para onde está o vento, largar o pombo para poder ter a possibilidade de achar essa carta. Não, hoje é... E aí? Qual é, Jefferson? Olha só. É isso, acabou. No WhatsApp. O objetivo é o mesmo, comunicar. Comunicar. Hoje você está lá, tô sem dinheiro. Cara, eu preciso de um Pix. Mano, eu mando Pix para você. Antigamente eu tinha que pegar um ônibus para te entregar o dinheiro na mão para poder você pagar alguma coisa. Exato. Entende? Então hoje o ser humano é ligado ao conforto. E no conforto do ser humano, a comunicação está inclusa. Porque se você facilita para um lado, eu vou aderir. E se eu aderir, o que eu vou fazer? Eu vou abraçar. E se eu não abraçar isso aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar para trás. Dentro disso que você está falando, né, vocês estão conversando, eu estava lembrando, né? Que na história agora da igreja, a gente vivencia isso há tempos. De tempos em tempos esse ciclo se repete, que é o problema de comunicação, que você falou lá hoje na palestra, né? Tipo, a gente está tendo um problema de comunicação geracional. Tipo, antigamente, quando a gente vamos estudar a igreja católica, só o padre, só o alto clero tinha acesso à palavra. Aí vieram os caras mudando essa questão. Quando os caras vieram mudando isso, todo mundo agora tem acesso à palavra. Aí a gente tem um outro problema, é difusão da palavra e interpretação de forma totalmente diferente. Aí a gente tem que lidar com esse problema. E com bastante tempo veio acontecendo isso. Sabe? Tipo, a gente vê que a história dos avivamentos, por exemplo, é um período onde está tendo uma frieza, né, espiritual, e aí vem alguém que é avivado pelo Espírito e ele traz uma novidade. Isso gera problemas. Tipo, quem não sabe a história de Wesley, que gerou um problema econômico, os bares fechando. Isso aí. Bares, prostíbulos fechando. Isso gerou um problema. Entendeu? Então, tipo, hoje a internet eu vejo ela na igreja da mesma forma. Ela é algo muito bom quando se é usado da forma correta, mas está gerando problema. Sim. E aí a galera não está tendo cabeça para resolver e muitos, por causa disso, estão preferindo demonizar. Porque você tem acesso à informação, né? Aconteceu algo no Éden. Sim. Eles tinham acesso à melhor informação, a visão da pureza. Sim. Aí a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai lá e come fruto. Eva, aí passa para Adão. O que eles passam a ter? O conhecimento do bem e do mal. Ter o conhecimento do bem e do mal te faz entrar em conflito. Porque você vai saber o bem e vai saber o mal. Isso é verdade. Como assim, Jeff? Vou te explicar. Porque assim, quando você tem só o conhecimento do bem, você só vai fazer o bem. Quando você tem o conhecimento do errado, você muitas das vezes vai ser confrontado com a sua carne de querer fazer o errado. É aquilo que Paulo fala. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. Por que ele falou isso? Porque ele tem o conhecimento do bem e do mal. Na internet é a mesma coisa, você tem o conhecimento do bem e do mal. Exemplo, você tem no TikTok, lá alguém que está cantando um hino e está profetizando negócio. Quando você arrasta para cima, tem uma mulher rebolando, tipo a expressão, com a calcinha, né? Enfim, releva. Vocês entenderam? Mas nádegas aparecendo. Com as protuberâncias. Mas vamos falar um pouquinho mais, porque senão o YouTube corta algumas falas. Né? Então o que O acontece? algoritmo breca. Não queremos escandalizar, Não irmãos. escandaliza aqui, tá? Por favor, porque você vê e... Coisa pior. Talvez seu filho também no colégio está vendo coisa pior. Então, tipo, você tem o conhecimento do bem e do mal em tudo. E aí, às vezes, o conhecimento do mal, ele é muito persuasivo. Sim. Ele vai te entregar algo com cara de doce, mas quando você vai comer tem fel. É amargo. E o conhecimento do bem, às vezes, é algo que não é persuasivo. Que tem algo, com cara de que é ruim, mas quando você come, é doce. Entende? Então, por isso que, por exemplo, em umas interpretações pessoais que eu tenho do maná, que o maná, quando ele caía e vinha para o chão. Então, o povo tinha que colher do chão para poder comer o pão do dia. Então, acho que a gente tem que voltar a fazer isso. A gente tem que voltar a se humilhar diante de Deus, baixar a cabeça, para poder a gente colher o pão que Deus tem para a gente no nosso dia, que é o conhecimento do bem. Então, assim, hoje, né, na internet, você tem o conhecimento do bem e do mal. Agora, a gente tem que lutar para poder continuar postando o conhecimento do bem, para poder guiar
a galera contra o mal. Sim. Incrível, cara. Perfeito. E, tipo, dentro disso, Jeff, para você que já está vivenciando isso, o que é ser influente nas mídias? Tá. Porque a gente sabe, né? Tipo, você tem 35 já. Então você sabe, tu possivelmente pegou aquela luta que a gente tinha. A igreja ela começou no rádio. Sim. A gente começou entrando nas mídias assim, né? Foi pelo rádio, depois chegou a TV, porque antes a TV também era demonizada. Tudo demoníaco. O cinema, né? Tinha um demônio no cinema. É. Não sei se já ouviu em alguns lugares isso. Já. Então, tipo, a gente foi ganhando espaço. Mas mano, é real. Cinema é lugar de safadeza. Isso Era aí. isso. Tenebroso, era cara. sério. Tenebroso. Só que a igreja ela foi entendendo e se deixando levar pelo Espírito a esses lugares e foi conquistando espaço. Hoje, poxa, a gente vê filmes cristãos que disputam com grandes filmes, grandes bilheterias, pô. É. Sabe? Tipo, você vê programas de rádio que, tipo, o Brasil inteiro conhece. E agora a gente está com vivendo essa mesma situação nas redes sociais. Na famosa internet. A gente ganhou o YouTube e tal, mas... Ou então, às vezes, também até mesmo acrescentando, as pessoas elas não falam nem demonizam, mas falam que como também se não fosse é necessário. um pejorativo. É. Né? Como se o que tivesse hoje fosse o suficiente. Exato. Aí como conseguir também linkar essas duas seguintes coisas? Nós precisamos, tem essa necessidade, precisamos transicionar e como também conseguir montar mudar a essa mentalidade. Eu vou começar respondendo essa pergunta primeiro e depois caindo para Dudu, Beleza. por exemplo. Vamos fazer uma analogia. Vamos supor que você hoje tem um problema de... vamos melhorar aqui, vamos melhorar as coisas para as nossas vidas. Vamos supor que você quer comprar um carro. Você, Gabriel, está querendo comprar um carro e aí você sabe que existe a agência da Volkswagen. Estou fazendo merchan aqui, tá, Volkswagen? Patrocina a gente aí. Por favor, tô querendo um carro. Manda pra gente. Manda um T-Cross para mim, em nome de Jesus. Sim, eu recebo esse T-Cross. Tá? Vamos supor que tem a agência Bangu, Copacabana, tem várias agências. E aí você sabe que você, em cada agência, pagando à vista, você, né, tem uma condição legal, certo? E aí você vai lá em cada agência. Começa de Campo Grande até chegar em Copacabana, e vamos supor que tem uma agência lá em Macaé, e tu quer comprar tanto carro, você quer pagar um preço legal, pegar o máximo de acessórios, e você começa aí, né? Você está precisando do quê? De um carro, certo? Agora vamos lá. Qual é a disposição física que você vai empregar para isso? Alta. Que você vai ter que ir, talvez, com o carro de alguém, sim, ou vai ter que ir de ônibus para poder ver isso tudo, né? Agora, vamos supor que você, agora, nessa sua necessidade, você pega o telefone e escreve no Google e bota assim, carro X, marca tal. Aí ali vai aparecer uma lista para você. Aí na lista ali você vai começar a fazer o comparativo de preço. Aí você pega aquele comparativo de preço e decide, essa loja aqui está legal e tem todos os acessórios. Você clica. Aí você vai ligar para o cara lá e vai falar, olha, eu vi esse carro. Aí o cara vai falar assim, você quer pagar como? À vista. O cara, vou fazer com mais 15% de desconto para você. E aí o que vai acontecer? Você, uau, eu consegui o carro que eu queria com desconto na concessionária na empresa que eu queria comprar o carro. Muito bom, 15% de desconto. O que você vai fazer? Você vai sair da sua casa e vai lá na agência certa. Então, como que eu linko no tempo atual? É trazendo a solução. Então, a internet, quando é uma solução, ela vira o principal meio de veículo. O veículo número 1, de comunicação e de contato. Então, hoje, se você parar para analisar, todas as idades usam o Google para poder pesquisar alguma coisa que querem comprar ou para onde querem ir. Agora, até eu que trabalho no ramo de óculos. Até óculos eles procuram. Verdade, né? Agora, nas redes sociais, como é que funciona isso? É quando eu quero saber como é. As pessoas nas redes sociais procuram saber como que funciona. Então, como que eu consigo linkar para as gerações? É transformando as redes sociais num banco de pesquisa. Então, hoje, quem está na internet fala, aprenda a fazer isso aqui, ele está linkando com todas as gerações. Então, assim, como é que eu faço agora para poder ativar uma pessoa que não tem muita aptidão, não tem muita mente para a internet? É só eu chegar e falar para ela assim, qual é a tua dor? Ela, eu quero aprender a fazer um pudim. Aí você, aqui, ó, olha esse vídeo aqui no Instagram. Aí a pessoa vai ver como fazer um pudim. Aí tá lá, a receita do pudim. O que ela vai fazer? Vai amar aquilo.
porque ela está tendo a resposta para uma dor dela. Entende? Então, esse link, ele acontece na solução. Na dor e solução. A dor, rota e solução. E aí as pessoas conseguem se conectar na rede social. Agora, eu tenho que ser um agente de mostrar isso para a galera. Né? Porque tem gente que não vai ter a mente para isso. Que nem eu estava falando para vocês. Minha mãe queria saber onde que era o arroba do computador. Cara, tu contou essa história, cara. Né? Eu vou deixar essa história para você assistir lá no @TheWay. Você vai... Obrigado. Lá, entendeu? Aí você vai saber como é que é. Então, a conexão rola assim, está rolando assim e está sendo muito orgânico. Daqui a 5 anos, eu acredito que desde dos 65 para baixo vai estar todo mundo conectado. Minha avó, ela tem 83 anos, ela fez um curso básico de informática. Aí. É um passo que ela está dando. E quem disponibilizou foi a igreja. Uau. Top. A importância. Muito bom. Sobre a questão de ser... O que é ser influente para você, né? O que é ser influente nessa esfera das mídias? Nas mídias, por exemplo. Vamos entender desse princípio. A gente puxa assim, ó. Presta atenção nisso aqui, que você que está em casa, é legal você aprender isso aqui também. Tá? Isso aqui é dica de mentoria. Você vai pagar caro se deixar. Isso aqui é 12 de 199. Tá, arrasta pra cima. E não aceita saldo. Ele só vai dar uma palhinha, depois tu clica no curso. E não aceita saldo da Hotmart, não. Tem que pagar no cartão integral. Tá. É assim, você quer ver? Hoje, todo mundo tem uma dor. E tem também um desejo. Né? Todo mundo... O ser humano, ele gira em torno disso. Dor e desejo. No grosso modo falando. Por que as pessoas aceitam a Jesus? A maioria das pessoas. Você parar para analisar por causa da dor. Às vezes não é uma dor de necessidade de dinheiro, algo material, é uma dor interna. É um complexo. É uma ausência de paternidade. É algo. Existe uma dor. Como também existe um desejo. Tipo, a pessoa, às vezes, ela entende que o caminho que ela tem que estar é Deus. Não é algo que está pressionando ela, é uma faca que está apontada para ela. Não. Ela entende dentro dela que nem a gente está conversando, ela tem um propósito diante de Deus. Né? E aí a internet, o que acontece? Ela é muito isso. Dor e solução. Na internet, como que eu sou influente? É quando eu decido tirar a vida de alguém de um ponto A e boto no ponto B. Tipo, você está num estado hoje, aqui, e eu sei que esse estado para você é ruim, você entendeu que esse estado para você é ruim. Você vai olhar em mim o que é? A solução. Porque eu falei aquilo. Então, eu sou influente quando eu te pego pela tua mão através de um conteúdo e te coloco no lugar que você tem que estar. Isso é influenciar. Por quê? Porque eu quebrei vários paradigmas na sua mente, várias dificuldades, vários problemas, várias questões que você está passando. Eu consegui te convencer para poder você fazer algo melhor para a sua vida. Entende? Tem a ver com eu fazer para te ajudar a melhorar como pessoa. Diferente de persuasão, que é eu te entender a sua dor, entender a sua necessidade e te colocar no lugar que eu quero para poder você me servir. Induzindo, né? Induzindo. A palavra induzir, na verdade, ela cabe muito para os dois, né? Mas eu acho que a persuasão, ela entra muito na questão do ego. Né? Então, quando a gente fala em influenciar, por exemplo, você não tem nada para me dar, mano. Eu não estou querendo nada de você. Sim. Entendeu? Eu não estou falando para a pessoa que vende na internet, não é nada disso. Eu estou falando do egocentrismo. Por exemplo, eu quero que você me adore. Entende? E tudo que eu fizer, eu quero que você faça porque eu quero criar em você uma adoração no meu ego. Agora, a influência é, eu quero que você cumpra o seu propósito. Eu quero que você se sinta satisfeito e pleno nisso. Então, influenciar nas redes é gerar um conteúdo, ainda que seja um conteúdo intencional, como também um reality, né? Porque tem gente que gera conteúdo automaticamente na vida, mas tirando uma pessoa do ponto A para o ponto B para que essa pessoa ela experimente algo relevante na vida dela e um crescimento. E até mesmo algo muito interessante que você está falando, que algo que todo mundo tem em mente é assim, tá, então se eu tenho que ir para a rede, então logo eu tenho que virar um blogueirinho? Eu tenho que postar vários vídeos, eu tenho que criar um canal no YouTube, agora eu vou postar o meu dia a dia, agora eu vou ter que postar tudo que eu tenho que fazer, não, você vai me ocupar muito tempo e tal. Mas a verdade é que existem também outros meios do cristão ele ser relevante nas redes. Não necessariamente ele vai querer viver para ser um influencer, ele vai querer viver em prol disso, e a vida dele vai ser isso, ele vai fazer viagens em prol disso, mas não.
às vezes é algo básico, algo simples. Como você também, tipo assim, enxerga essa coisa no básico? Aquele cristão que não precisa ser um mega influencer, mas ao mesmo tempo pode influenciar as pessoas em relação à cultura do reino, no dia a dia, em relação às palavras bíblicas, princípios bíblicos. Entendi. Cara, na verdade, existe um conflito, né, muito forte em relação à rede social e influência, que é o seguinte, esse ponto do número. O que as pessoas não estão entendendo é que influenciar é ter a sua identidade muito clara e ser quem você é. As pessoas, elas... Imagina só um trem. Pega isso aqui também, que isso aqui é poético. Tá? Imagina só, isso aqui é profundo, essa analogia. Revelações das revelitudes reveladas. Essa revelação aqui... Você acha que o trem está preocupado em sair lá de Bangu, vir para cá buscar a gente, voltar para Bangu e seguir para o centro da cidade? Não tá. É natural, né? Se a gente não estiver lá no ponto, para poder pegar o trem, ele vai passar direto. Vai perder. Agora, por que ele passa Ele só direto? vai. Porque ele tem um trilho. E por que ele tem um trilho? Porque o trilho vai levar ele para o destino. Então, quando você tem claro aquilo que você é, aquilo que você faz, você não precisa ir buscar as pessoas serão conectadas a você. No meio do caminho. No meio do caminho, exato. Automaticamente. Então, por exemplo, eu sou um pastor de juventudes, empreendedor, e essa é a minha vida. Então, é quem eu sou. Quem não gostar de mim, é só apertar o botãozinho de parar de seguir. Unfollow. Pronto. Agora, quem gostar daquilo que eu estou falando, é só apertar o botãozinho de seguir. E ali ele vai ter um conteúdo baseado na minha vida. Eu não saio da minha vida para poder ensinar, eu uso a minha vida para ensinar. Então, o erro das pessoas hoje em relação ao número é o seguinte: eu quero fazer aquilo que agrada a todo mundo. Não, eu quero fazer, ao invés de pensar assim, eu tenho que fazer aquilo que é propósito de Deus para minha vida, e quem tiver no fluxo, mano, vai sentir. Posso melhorar isso pro corte? Posso? Posso melhorar isso pro corte, produção? Posso? Agora Anota o corte aí, em produção. Tá. Postura séria? Postura séria? Peraí, cara. Deixa eu fazer aqui. Peraí, cara. Obrigado. Influenciar. Pô, cara. Eu não tô conseguindo. Esse é o modo de ter intimidade, cara. Caraca, cara, eu não consigo, cara. Ai, meu Deus do céu. Mas influenciar basicamente é você levar. As pessoas precisam. Acho que uma definição clara para isso seria o seguinte: se você quer influenciar alguém para Cristo nas redes sociais, você precisa mostrar o amor que você tem por Cristo, e realmente não um amor de postar um textinho ou alguma coisa, é mostrar aquilo que você está fazendo por amor a Ele. Porque Jesus não chamou a gente para ser postadores de rede social, mas ser testemunhas. E quando a gente mostra que a gente é testemunha do amor de Deus com as nossas vidas, a gente está mostrando aquilo que a gente está fazendo sem precisar de mídia. Essa é natural. Então, isso tem faltado hoje no Evangelho. Pessoas naturais que mostram propósito. Tira as máscaras, né? Tira a máscara. Tipo, a gente estava conversando antes, né? Não sei se vai aparecer depois, mas a gente está conversando antes. A galera que... O Diogo, ele trouxe esse ponto. A galera que quer mostrar que está viajando, vai até o aeroporto, posta foto, faz um negocinho fingindo que tá no avião e depois vai para casa. Bota a maletinha, né? Bota a maletinha. Tipo... Cara descansado. Cara, e isso é surreal, como também a galera quer viver de máscaras, cara. Quer um evangelho mascarado, né? Tipo, onde a pessoa não... E aí você trouxe esse ponto hoje mais cedo, né? Tipo, a pessoa não vivencia a igreja, a pessoa não cuida da igreja local, não é alguém assíduo, mas quer mostrar. Mano, você quer entender a maior dificuldade do pastor de juventude hoje em dia? É que o pastor de juventude, ele virou a pessoa que quer viver evento. Sim. Eu tenho que ter a conferência boa, eu tenho que ter o culto bom, eu tenho que vamos chamar os melhores. Chamar os melhores, eu tenho que ter o mais hypado, eu tenho que levantar o dinheiro pro meu caixa para poder eu dar uma melhor oferta, ou eu tenho que fazer com a galera da minha própria igreja um monte de coisa, quando na verdade Deus te chamou para poder influenciar e discipular. Eu acho que o evangelho não é um prédio, o evangelho é uma fazenda. O Mateus até me falou essa analogia de um livro, não lembro o autor. Mas se você for o autor que está me vendo aí, eu te amo. Parabéns. Parabéns aí. Mas a juventude de uma igreja não é um prédio, é uma fazenda, onde você
Cada jovem ali é uma semente. E você precisa cuidar dessa semente. Você que é pastor e líder de juventude, regar aquela semente. Porque cada jovem que está ali é uma árvore frutífera. Exato. E cada um, já parou para analisar que uma árvore não dá um fruto só? Dá vários frutos. Então, cada fruto daquele que vai nascer e que vai ser colhido é uma semente nova que a gente vai plantar. Então, à medida que a gente cuida desses jovens, é à medida que a gente cresce, né, no ministério e eles na sociedade. E o crescimento é natural. Natural. A gente conversando com o Valente, né, que ele te deu essa ideia, a gente falou exatamente isso sobre isso. A gente tem conversado muito sobre essa questão. Tipo, a minha oração não é, Senhor, me ajude a crescer a igreja. Não, me ajude a não atrapalhar o crescimento dela. Exato. Porque o crescimento dela é natural. Se a gente vai acontecer com a gente ou não. Se a gente implanta uma igreja, ela já vai começar a crescer naturalmente. Perfeito. O que a gente tem que fazer é não atrapalhar o crescimento. A gente tem que ajudar ali para podar na hora que tem que podar. Aquilo que é saudável cresce. Exato. Aquilo que é saudável cresce. É exatamente isso. E a gente precisa vivenciar essa questão. Exato. E assim, isso daí que você está falando é muito interessante, porque às vezes você está falando sobre a conferência. Tinha uma galerinha daqui da igreja, né, que às vezes vinha assim, Gabriel, precisa fazer uma mega conferência, e conferência disso, e conferência daquilo. Mas você estava até do meu lado, e isso tem que fazer. Eu falei, por quê? Aí a pessoa ficou me olhando assim, foi porque, assim, não é que não tem a sua relevância, tem a sua relevância, só que no tempo certo, cara. Porque, por exemplo, se talvez eu fizer uma mega conferência, trazer grandes nomes aqui, e eu não estiver batendo no discipulado, do que vai adiantar eu vou fazer uma mega conferência, a igreja vai encher, vai lotar, aí vai lá, e luz, e pisca, e todo mundo pulando, todo mundo feliz, mega palestras e tudo mais. Tá, as pessoas foram embora. Aí O que mudou na vida na semana seguinte, a gente continua aqui pastoreando, o grupo de pastores daqui, a gente continua aqui. Tá, e aí, o que mudou? É o dia a dia, é o discipulado, é aquela questão da poda. Exato. Que a poda é muito difícil, né? Às vezes as pessoas querem logo arrancar, né? E acaba atrapalhando aquilo que vai crescer de uma forma natural. A poda é natural, né? Você tem que... O galho, né? Acaba secando sempre. Não tem jeito. O meu pastor, ele hoje no discipulado, ele deu um exemplo, né? Que ele tem uma goiabeira. Aí ele foi falar que, tipo, ele não sabia. Nossa, não aguento mais. Eu sou o filho do pastor, tá? Ele é o filho do pastor. Aí ele não sabia que tem um tempo para você podar uma goiabeira. Tem um tempo específico. Você não pode podar a qualquer momento. Ele não sabia disso. Ele podou. Perdeu um tempão sem goiaba por causa disso. Porque ele podou. Mas também, quando deu... Veio com feroz, né? Cara, a gente acorda com a casa fedendo a goiaba, dorme com a casa fedendo a goiaba, a gente limpa, já cai uma goiabinha. E ela, assim, no chão, cheiro de goiaba pra tudo que é canto. Os cachorros, a gente tem 2 lá em casa, o Astra e a Runa. Eles já ficam deitados já, debaixo da goiabeira, só esperando, mano. Cai, eles vão e comem, mano. É o que ajuda a gente até na limpeza. Né? Mas o interessante é o seguinte, todo líder de juventude, ele tem que aprender a podar também. É porque, assim, a dinâmica de igreja é muito corrida para um pastor. Porque o pastor, ele olha o global. Se você é pastor de juventude, está ali ajudando o teu pastor, ele está confiando em você. Então, sabe qual é o problema nesse processo de poda e da confiança do pastor? É que muitos líderes de juventude não entregam um relatório para o pastor. Sim. Já falando sobre a cultura do feedback essa semana. Então, o que acontece? O pastor está ali e você está cuidando e você quer sair fazendo as coisas do teu jeito. O pastor tem que ter feedback, ele tem que olhar alguma coisa. Porque a poda, ela tem que ser embasada com a autorização do pastor. Porque o que você vai fazer ali, você tem que ter o ok do seu pastor, porque o teu pastor tem que também te orientar, porque ele sabe como é a característica das famílias da igreja. Então, muita gente erra. Exato. Porque muita gente erra, Dudu, sabe no quê? Eu vou chegar e vou fazer isso com o jovem não quer nada, que não sei o que lá. Aí vai lá e pô! Aí o que acontece? O jovem desvia. Aí o pai chega, ó, teu líder desviou o meu jovem. Mas a parábola do joio e trigo fala isso, né? Que o mestre fala que no tempo certo, né? O dono da fazenda fala que no tempo certo arranca o joio. Porque se arrancar o joio talvez no tempo errado, vai amassar o trigo, cara. E ele não vai crescer da forma que deve crescer. E o problema é que a poda tem que ser segundo a vontade e a direção do Espírito Santo. Exato. E muitos líderes e muitos pastores não têm essa paciência. E até um conselho, né, para membros de igreja que são do ciclo de amizade dos pastores e dos líderes,
Cara, não fiquem falando na cabeça do pastor, ao invés de, tipo assim, poxa, pastor, aconteceu isso. Já chega falando, pastor, tem que logo tirar ele, hein? Aí fica enchendo o saco. Tem que tirar, ó, tem que cortar, tem que fazer. Se não fizer, olha lá, fazendo de novo. Tem que cortar. Às vezes enche tanto a cabeça do pastor que não dá nem tempo dele respirar. O cara tá fazendo o papel do diabo igual o Jó, mano. É, cara. Chega, tá ligado? Jó é o diabo que fez Não é isso. nem o diabo que vendo lá, usa. Tu serve Jó? Porque ele fez isso. Tá vendo lá, Rosilene? Olha lá, com cropped. Não. Ó, E não é tira nem... o cropped dela, amarra ela. Tu tá fazendo o papel do acusador. Não é nem o diabo que usa. É a Varão pessoa que usa o acusador. diabo, cara. É isso aí. Deixa eu falar um negócio sobre isso do cropped de roupa também. Fala. O que À acontece, vontade. mano? Dentro disso que você vai falar, eu queria até entrar nesse ponto. A gente vai... Porque basicamente entra nisso, né? Que você vai abordar. Porque, tipo, você falou hoje sobre as vozes. E, tipo, cara, eu tinha separado isso aqui. Como ouvir a voz real de Deus em meio a tantas vozes que estão falando hoje? E lembrando também a questão dos usos e costumes, né? Como conseguir você vai também abordar isso, conciliar... Que tem muita coisa que o pessoal demoniza, que na verdade não deixa de ser uso e costume, que na verdade não é pecado. Mas tem muita Sim. coisa que não é pecado, mas pode te levar a pecar. Esse ponto, cara, é bem sensível. Vou explicar o porquê. Lá na minha igreja, a gente fala assim, ó, varão e varoa com bermuda até o joelho, nada pra cima, tal, e se for tomar banho, aquela coisa toda e tal. Mas cada igreja, mano, tem a sua maneira, tem a sua doutrina, né? E a gente sabe que algumas doutrinas, na nossa visão, é exagero. A questão aqui não é julgar a igreja com a sua doutrina, mas é entender a multiforme graça de Deus. Porque, por exemplo, eu conheço gente que, cara, ele se adaptou numa igreja que o roupão é aqui, tá? E o cara falou... E ele é santo, ele vive uma vida plena, ele é um cara... Ele tem inteligência emocional. Isso aí. Ele sabe o que está fazendo. Então, quando ele tem essa inteligência emocional que está fazendo, ele está falando, Jeff, eu entendo, cara, que não é pecado, mas eu estou fazendo isso porque eu estou dominando a minha mente, para mim eu me encaixei aqui, eu entendi que o propósito de Deus é aqui, e eu tenho que andar no ritmo dessa igreja. Agora, o problema está quando eu demonizo lá e demonizo aqui. Eu julgo a multiforme graça de Deus. Agora, eu não posso chamar de multiforme graça de Deus aquilo que é escândalo. Perfeito. Tipo, lance do cropped. Irmão, pelo amor de Deus, cara, você está sensualizando. E tem gente, mano, que... A Bíblia não fala sobre cropped, nem tinha na época, filho. O cara disse que não fala. Sem sutiã. Pô, cara. Ou então um varão com uma calça tão apertada, mas tão apertada, cara, que chega a ser desnecessário. Deixa eu ficar quieto. Não queremos ser cancelados, amém, senhor. O lance do cropped, por exemplo. Somos incanceláveis. Como disse o Foda no Hub. O lance do cropped, por exemplo. Cara, por que o cropped ele tem que ser eliminado da igreja? Porque você está mostrando a sua barriga. Irmão, tem irmã que é saradinha, que tem desculpa a expressão, mas tem um peitinho, que tem uma barriguinha trincadinha, que tem umas nádegas acentuadas, você vai de cropped e você vai gerar desejo em muita gente. Como também você colocar aqueles vestidos até o joelho que cola o corpo todo e que faz todo o desenho do corpo. Tubo. Isso, tubo, né? Então, isso também é errado, cara. Você vai gerar sensualidade. A mulher e o homem que se veste decentemente, ele se veste para poder brilhar o rosto. Porque é no rosto que você começa a ver a beleza da identidade. Agora, uma coisa que a gente não pode negar aqui é que o pastor de juventude, ele tem que ter peito. E ele tem que ter também embasamento do pastor para poder chegar e exortar essa galera. O mal da liderança, de muitas lideranças de juventude no tempo atual, é que não quer confrontar porque não quer perder. E, na verdade, o confronto não perde. O confronto manifesta o amor. Porque muitas das vezes a pessoa está destonando porque ela não tem uma identidade baseada numa paternidade. Um pai ou uma mãe nunca ensinou, não teve alguém que abraçou e falou, deixa eu te ensinar a fazer a maneira correta. E o pessoal logo pensa, não, tem que podar então, tem que podar. Mas, vamos lá, não é a poda para arrancar a pessoa. Exato. É a poda para o crescimento. Se a pessoa não quiser mudar, de uma forma natural o galho vai secar e vai ter que ser podado. Aí sim a pessoa, de uma forma natural, de acordo com o Espírito Santo, a pessoa vai sair, cara. Exato.
E vai da gente. Cara, eu vou ter que compartilhar uma parada aqui, eu tô me coçando pra falar. A produção tá entrando no podcast. O varão tá assim, ó. Gente, ó, grava esse corte aqui, ó. Gente, agora a produção vai falar porque ele tá assim, ó. Tá tão bom que o cara... Eu estou representando todos os produtores de podcast. Não, mas é porque isso que o Jeff falou, para quem é mais antigo, principalmente o Ministério de Louvor aqui da nossa igreja, a gente teve um caso de uma orientação que teve que ter sido dada pro Ministério de Louvor, especificamente para as meninas, porque um irmão da igreja chegou no líder e expressou que ele tinha... quando ele via as irmãs na igreja louvando lá na frente, com a mão levantada, a axila... E aí eu entendo, a axila... Eu conheço essa história, Essa hein? parte aqui, aquilo fazia com que ele pecasse, porque ele começava... Então, assim, você vê, se um movimento, a axila, isso, gerava no irmão esse sentimento, imagina o cropped. Poxa. Se tem irmão que tem... Desculpa a palavra, mas a gente pode falar. À vontade. Se tem irmão que tem tesão no pé dos outros... Tem. Vende, compra foto de pé. Aí entra muito também a questão do discipulado, porque é a seguinte coisa. Então simplesmente manda todas as meninas ficarem com a axila tampada e acabou pro irmão poder ficar à vontade? Não. Isso quer dizer também que a gente vai chamar o irmão no canto, a gente vai discipular, a gente vai trabalhando ele, vai falar, olha só, se o maior problema é você, lá a gente pode tentar te ajudar. Mas o maior problema é você e a sua mente. Correto. Pureza, é muito pornográfico. santidade. Exato. Essa é a realidade. A gente tem falado muito sobre isso, né? É porque, na verdade, o que acontece? É porque hoje, com a internet... Rapidinho, vai anotando as aulas aí pra poder jogar depois lá nas redes, né? Galera... Temas, né? Temas. Arrasta aí, pega o nosso pack aí de e-book. De tema aí, valeu? Então, assim, o que acontece? A gente não pode tornar tão coletivo aquilo que é individual. Isso daí. Então, se eu... Nem doutrina aquilo que é experiência. Exatamente. Perfeito. Tá falando bonito, hein, Dudu? Caramba, hein? Pô, mano, Tá se esforçando, né, cara? Ele tá. A gente Ele tá se esforçando, gente. gente. Legal. Por exemplo, que nem esse lance. Tem irmão que sim, a irmã vai de sandália e o cara sente tesão no pé da irmã. Então o problema está nele. Então uma coisa que acontece é o que vocês fizeram. Discipulou essa pessoa mostrando para ele que é a mente dele. Agora, uma coisa que a gente tem que trabalhar como pastores de juventude para poder ajudar os nossos pastores da igreja local a gente tem que se especializar em tratar os assuntos que são cotidianos. Por exemplo, esse assunto sobre pornografia, esse assunto sobre sexualidade, esse assunto sobre comportamento humano nesse sentido, de sexualidade mesmo, de libido. A gente precisa começar a trabalhar essa questão. Por quê? Porque hoje a internet, mano, tá toda hora atiçando. É isso aí que eu ia falar. Toda hora atiçando. Vamos voltar ao lance do TikTok. Você arrasta pra cima, você tá vendo conteúdo cristão, mano. Eu tô falando de verdade. Você tá vendo conteúdo cristão. Daqui a pouco vem uma senhorita que, cara, vou te falar, aquilo ali foi feito em laboratório. Daqui a pouco você sobe de novo. Você vê outra, aí você sobe e vê um conteúdo cristão. Aí a mente é o seguinte, o TikTok é do capeta, porque o capeta tá pornográfico no TikTok. Na verdade, o TikTok não está só, o capeta não está só no TikTok. O capeta está na mente tentando desviar os preceitos aqui. Então, se eu ficar lá curtindo e vendo, agora se eu negar, cara, eu vou poder viver. Agora, se eu tenho fraqueza, se eu não consigo, corta. Arranca o olho. O que é arrancar o olho? Apaga o aplicativo. É isso aí. Mas eu tenho que estar nas redes. Então você não tem que estar naquela rede. Eu tenho diversos amigos que falaram exatamente sobre essa questão. Cara, não dá. Aí chega no LinkedIn, o varão tá falando, ele vai pro LinkedIn, chega no LinkedIn, a varoa tá assim, ó. Aí o cara, uau, varoa profissional, varoa aqui. E lembrando que a gente sempre fala sobre pornografia e esses assuntos assim, sobre sexualidade, e o pessoal logo pensa no vídeo, Isso. na música, mas deixar claro que talvez essa fanfic também que você lê em casa, esses livros pornográficos que você lê em casa... Dorama. Tudo isso é pornografia. E às vezes você fica, caramba, eu não escuto funk, eu não tenho TikTok, eu não tenho nada disso. Tá, e o que você anda lendo?
Exato. Perfeito, mano. Eu acho que hoje a juventude, ela critica muito um lado, mas ela passa a mão em outro. Exato. Não só da juventude. Mal do ser humano. Vou dizer que os nossos antepassados também, nossos pais. Sim, e Olha eu a galera aí. concordo com você. Mas com o advento da internet, Ficou mais evidenciado. tipo, é aquilo que a gente estava falando, por exemplo, o cara hoje ele consegue te explicar como que faz uma cirurgia de coração sem ele ser médico. Exato. Porque ele viu num vídeo no YouTube. Aí daqui a pouco ele vai te explicar agora, vai lá, faz a cirurgia. O cara não vai fazer, pô, não sabe, nunca botou a mão no bisturi. É o teórico, né? Não é só questão de teoria. Um dos problemas que a gente tem vivido na juventude é o excesso de conhecimento e a falta de prática. A falta de prática da juventude, principalmente no cristianismo. Hoje, a gente se esmera de ler um texto, explicar esse texto e botar para frente esse texto. Aí o cara vai lá e escuta um herege na internet e quer vir debater com você. E aí onde é que está o problema? Os teólogos da internet, né? E onde é que está o problema? Em você, na gente, eu não quero pegar essa fala e pluralizar. Acertei. Deus. Muito bom, Mas ficou bom. eu quero trazer até para mim, sabe, mano? Eu quero dizer que a culpa é minha. Por que a culpa é minha? Porque talvez eu não ensinei para ele o que é influência, para poder ele se defender na internet. Então, eu assumo a culpa do meu erro, do meu jovem estar caindo em algumas heresias na internet, porque eu não ensinei para ele qual é o princípio certo e qual é o princípio de influência para ele tomar cuidado. Ele teve que acabar aprendendo fora. E aí, eu, como pastor de juventude, muitas das vezes sabe o que eu faço? Sabe o que a gente faz como pastor de juventude? A gente demoniza o moleque. Pô, tu tá capeta. Ah, mano, você tá errado, você é um rebelde, você é isso, você é aquilo. Não aceita correção. Não aceita correção, quando na verdade eu não ensinei para ele o que é correção. Real. Então, assim, eu trago para mim. Não, isso aí você está falando de trazer para mim, né, assim, pro eu, essa responsabilidade. Perfeito, porque há um tempo atrás eu estava me questionando muito sobre alguma questão da juventude daqui. E eu comecei a olhar a visão, tipo assim, a gente logo transfere a culpa, né? Terceiriza. Exato. A culpa é deles porque eu não estou fazendo isso, porque eu não tô... Mas espera aí. Se eu estou num papel de líder e eu estou pastoreando, será que eu posso falar assim, não, eu fui guiado pelo Espírito Santo e fui conduzido para poder ensinar tudo? Porque eu reclamava muito sobre conduta, cara. Jovens do The Way, eu amo vocês, tá? Vocês amadureceram muito, só para deixar isso aí bem claro. E vocês me ensinaram também a amadurecer muito. Pô, mano, os jovens daqui me ajudaram muito a amadurecer, cara. Top. Mas esse lance de fragilidade, só abrindo parênteses, é muito bom você ter como líder de juventude. Isso aí é um ponto de admiração que você ganhou no meu coração. Porque nós, líderes, precisamos entender que a gente não é autossuficiente. Vou até fazer um corte agora, vou fazer um corte sério. O mal do líder de juventude é achar que ele é autossuficiente no meio dos jovens. Ele quer ser o Deus dos jovens. Quando, na verdade, ele é o principal aluno. E a Bíblia ensina o quê? Que o maior tem que servir. E muitos líderes de juventude querem ser servidos. Exato. E achando que os jovens têm que sair fazendo de um nível que ele é o protagonista, quando, na verdade, ele não é o protagonista. Ele é o diretor do filme. Ele tem que deixar... O cara que está atrás das Ele tem que estar atrás das câmeras. Você pode ser um bom pregador, você pode ser um cara legal, você pode ser um cara hypado, você pode ser um cara mais influente do campo da tua igreja, ou nas células, enfim, o que for. Mas você tem que ser sempre o cara que potencializa a galera, porque são eles que vão construir. É a ideia de rampa, né? Exato. Minha mãe fala muito sobre isso, né? Tem que ser rampa. E essa questão toda, eu fui falar com o Espírito Santo, né? Fala assim, ninguém aqui tá tendo uma conduta cristã, tá tudo errado. E a gente já falou 400 vezes com esse fulano, a gente já falou 400 vezes com o ciclano, e algumas pessoas estão vindo, mas essas pessoas nunca querem nada. Eu comecei a reclamar com o Espírito Santo, né? Aí eu falei, por que não? O Espírito Santo falou, a culpa é sua. Porque você fala sobre conduta, mas você não está exercendo a sua conduta como líder de ensinar. Um exemplo arrasta. Nossa. Pô, parei ali, eu falei, gente, então vamos fazer uma série de mensagens sobre conduta cristã, à luz da Bíblia. Capítulo 1, tá? E aqui a gente chama a igreja celular, e na nossa célula, a gente chama de GECEL, né? E no nosso GECEL, a carta que é ministrada, que a gente chama de carta pastoral, é do culto de domingo. Legal. Entendeu? A base, né, da carta é do sermão de domingo. Então, tipo assim, a gente está vindo muito em cima de conduta. Conduta no domingo, conduta
durante a célula e durante o discipulado. A gente está martelando muito em cima disso. E a gente já está colhendo frutos. Maneiro, hein? Porque antes a minha preocupação era uma. E hoje eu já tô vendo já assim, caraca, os jovens estão tendo condutas. Top, hein, cara? Os jovens estão tendo condutas. Gente, o papo tá muito bom. Já? Mas nosso tempo estourou. Estamos quanto tempo já? Estamos quanto tempo já, produção? Estourou, filho. Cara, aqui tá batendo 1h08. 1h08. Caramba. Deve ter uns 50 minutos. Estourou. 50, caraca. Caramba, gente. Tem mais uma pergunta, não? Tem, eu queria te perguntar agora, cara, se você tem um conselho aí pra quem tem essa vocação pra mídia. Qual Pô, conselho você daria mas pra- a sair do conselho é a última da última. Depois do conselho tá aqui, fim. É isso aí mesmo. Pô, mano, é uma mancada, mano. Beleza, mano. Deixa eu ver aqui, fim. Aqui, ó. Depois tem o Deixa eu ver se- próximo. Vamos ser transparentes aqui, fim. Ele até anotou o que ele vai falar no final, cara. Valeu. Pra você Falou. ver como ele é natural. Tá até o valeu. É só pra não lembrar. Valeu, rapaziada. Aqui, ó. Valeu, ó. Não. Valeu, rapaziada. Tá aqui, valeu, rapaziada. E se Ah, pá, beleza. se pá, ele criou isso aí no chat GPT. Não, agora... Mas como é que você adivinhou, mano? Eu uso o chat GPT pra tudo. Cara, isso daí foi muito bom. Faz um corte disso, cara. Mas eu vou te falar uma coisa sobre isso também, cara. A gente tá rindo aqui, mas o que ele fez é o que falta em muito líder de juventude. Se organizar e se programar para fazer as coisas. É. Muitas das vezes a gente sai fazendo as coisas e a gente olha para Deus e fala o seguinte: Deus, cadê o resultado? Aí Deus fala assim: ué, o real. problema não sou eu, não. O problema é que você saiu fazendo as coisas, não dobrou o joelho para poder eu te dar orientação e não foi prudente em calcular tudo aquilo que você precisa fazer. No tempo certo. No tempo certo, na proporção Eu esse certa. ano. Então, assim, o erro da galera, e muitas das vezes, até nas programações, nas coisas que tem que fazer, é porque não se programa, não se organiza para poder fazer. E aí, sai tudo ruim e você quer culpar Deus. E Deus não tem nada a ver com essa culpa. Na verdade, é tudo culpa sua mesmo, né? A responsabilidade é Ser nossa. líder de juventude, ser líder cristão é assumir a responsabilidade. É isso aí. Mas, eu creio ô, que Jeff, também qualquer tem uma igreja. situação que, assim, as pessoas ficam muito naquela, tipo assim, ah, não, Deus abençoa. Então, o cara não se prepara, não ensaia, não faz o dever de casa, mas chega na hora, flui. Por quê? Porque Deus é misericordioso e abençoa. Aí o cara Perfeito. começa a viver a vida Embaixo de só misericórdia. debaixo da misericórdia de Deus. Tem hora Não que vive plenitude, né? Porque Deus tem plenitude. ele está falando isso. Eu me lembro da vez, eu me lembro que eu não estudava para pregar. Eu sempre lia a Bíblia para aprender e não para poder pregar. Mas teve um dia que eu comecei a pregar muito mal, muito ruim. E eu entendo quando eu não estou legal na palavra, não consigo comunicar. A gente consegue. A gente sabe a verdade, a gente não pode maquiar isso. E aí eu parei para poder olhar e falei: será que Deus não está querendo me usar, mano? Poxa, eu tenho uma geração para poder influenciar, eu tenho vídeo para gravar. O que está acontecendo comigo, Espírito Santo? Isso é porque você não preparou o sermão, você não sentou para poder organizar o que você tem que falar. Enquanto você não sentar para poder você se organizar, para poder falar aquilo que eu quero que você fale, você não vai conseguir comunicar o propósito que eu tenho através da palavra que eu te revelei. E aí, Deus ele me deu uma analogia, que toda palavra que Ele dá para a gente é como se fosse um presente. É como se fosse algo de valor. Mas é nossa responsabilidade embrulhar esse algo de valor como um presente, para poder a gente entregar para alguém. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim: ó, toma aqui esse iPhone, tu vai ficar felizão, toma aqui esse iPhone. Outra coisa é Eu aceito, irmão. Amém. Mas outra coisa é eu chegar com esse iPhone embalado com uma carta falando assim: Dudu, cara, é uma honra. Gabe, aqui é uma honra, cara, encontrar vocês aqui. Eu estou feliz demais. Vocês me abençoaram bastante e vocês são importantes para mim e tudo mais. Você vai começar a ler aquilo. Por mais que você vai utilizar o iPhone, claro, mas aquele iPhone ali não é mais iPhone. Aquele iPhone se chama a pessoa que te deu, Sim. que você marcou. Então, é nossa missão embrulhar muito bem bonito e escrever uma cartinha bonitinha para as pessoas que a gente vai entregar a mensagem de Deus, que é um presente de Deus para a vida delas. Exato, irmão. Falei, aí, na moral, Tá esperado, hein? aí, faz os cortes bonitinhos aí para mim, valeu? Tira os excessos. E o conselho? Um conselho que eu dou para a galera que Já tem quer essa influenciar vocação, nas redes sociais é congruência. O que é congruência? É a fala conectar com a atitude. É a árvore que é a mangueira dá fruto de manga. É a goiabeira dá fruto de goiabeira.
Você não pode ser um nas redes sociais e o outro na vida real. E também você não pode ser um na vida real e ser vacilão nas redes sociais. Você tem que ser uma pessoa, um único. Se você não for único, se você não for lá e aqui a mesma pessoa que Deus sonhou para você, você está pecando, porque você está vivendo uma vida de mentira. Então, se você está influenciando nas redes sociais, independente do que for, da área que for, do nicho que for, você tem que ser sempre você ligado ao propósito que Deus tem para sua vida. O famoso viver o que prega, né? Exatamente. Perfeito, gente. Como ele já me coisar aqui. Lê aí. Finalizando. Lê aí. Estamos Não, lê. Papo incrível! Nossa, uau! Caramba, mano. Uau! Que revelação! Eu senti uma revelação aqui agora. Produção, sentiu essa revelação aí? Sentiu, né? Sentiu, né? Caraca, velho. Essa aí foi muito boa. Mas sério, cara, a gente tá acabando aí, estourando nosso tempo. Mas pra você, cara, que nos acompanhou até aqui agora, que o Senhor possa literalmente te abençoar. Em nome de Jesus. E possa completar dentro de você tudo que foi revelado aqui, né, mano? Porque foi literalmente. O pessoal não gosta mais desse negócio de chave, né? Mas foi uma. Você salta aqui com um chaveiro, de tanta chave errada. E que você possa levar isso. Você que é líder, você que é pastor, você que é membro de uma célula, você que é liderado, né, por alguém, tá? Comece a exercer isso, cara. Comece a vivenciar isso na sua vida, comece a levar esses princípios para a sua vida. E com certeza você vai ser abençoado, cara. Você vai ser muito abençoado. É aquela questão do nunca é tarde para você poder aprender algo, né? Exato, muito bom. É sempre evoluir. E até aqui, infelizmente vai ter que encerrar, né? Cara, tô a gente muito tá triste. aqui, a gente tem que vontade de continuar, Eu mas tô vamos muito lá. triste, cara. Não esquece de curtir. Tá nada, gente. Esses caras estão aqui falando assim, meu Deus, eu tô cheio de coisa pra fazer na igreja. Eu tô doido pra tomar um cafezinho que tá ali, mano. Tá cheirando aqui, ó, cara. Galera, foi muito bom estar com vocês aqui. Tá? Tô me despedindo porque eu tô doido pra tomar um café aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Ativar o sininho pra notificação. Seguir a gente nas nossas redes. @G_Belone. Gabriel Belone, se colocar lá. @3 do Vieira e Jeff 9. 9. É o único que não tem número no negócio. Gente, tamo junto. Valeu, falou.